Olha, estamos mais uma vez por aqui, aula de número 17, onde a gente ainda continua trabalhando a parte dos conjuntos, só que agora numa representação na reta, né? Na reta. E nessa aula, como foi prometido, nós vamos trabalhar. Isso é verdade. Nós vamos trabalhar agora as operações. Nós vamos relembrar as representações na reta numerada e depois nós vamos trabalhar união, interseção e me falaram que dá para fazer até diferença A menos B, B menos A. Dá? Tudo isso com a reta, assim? Tudo isso com a reta. Ai, Jesus! A galera deve estar aí tremendo na base. Será que eu consigo? Consegue sim, porque aqui a gente vai explicar direitinho como funciona e não vão ficar dúvidas, tá bom? Vamos lá então? Vem com a gente, aula de número 17. E aqui a gente vai trabalhar agora as operações na reta real, ou seja... As operações na reta numérica. Porque a reta real e reta numérica é a mesma coisa? A mesma coisa. A reta numerada também. A questão do exercício 3, se não me engano, antes do Enem, que falou lá sobre a reta numérica e a reta real, fizeram um acordo bionívoco e cada ponto representa um número... Um número na reta, né? Isso. Por que reta real? Porque trabalhando os números reais, certo? E o oferecimento da aula de hoje vai para a Liz, né? Tava meio... Bandeirantes. Deu uma descoradinha ali no muro, mas dá para entender que a escola é Bandeirantes. Olha que bacana, né? E onde fica a escola Bandeirantes? Bora ver? A escola Bandeirantes fica em? Nova Califórnia, Ponta do Abunã. Olha só, bem ali, né? Então aqui, ó, um abraço, né? Beijo no coração dos alunos e um abraço aos professores presenciais lá da Escola Bandeirantes. Toda a escola que a gente tem foto aqui, a gente faz referência, né? Eu sei que alguns professores estão mandando as fotos com os alunos, aí a gente está deixando para um segundo momento, né? Por quê? Porque primeiro a gente coloca a foto da escola assim, da frente, né? Fachada, e mais na frente a gente vai inserindo aí os nossos alunos com as atividades, tá certo? Beleza. Vamos então começar um pouco diferente a aula de hoje. A gente quer rever alguns tópicos com vocês, saber se de fato vocês aprenderam. Então é claro que a gente vem com aquela nossa metodologia. É hora do quiz! Vamos lá, perguntas e respostas. Se preparem, a hora é agora. Então, nosso amiguinho está perguntando... Vamos ver se você lembra das regras de reta real, estudadas na aula anterior, através de um quiz. Vamos ver? Pergunta de número 1, olha lá, na telinha. Quantos números naturais existem no intervalo que vai de -3 a 4? Lembrando que o colchete está abraçando o -3 e não está abraçando o número 4. Então, entre esses números, nesse intervalo, existem 7 números naturais, 6 números naturais, 5 números naturais ou 4 números naturais? No intervalo, olha ali, fechado no -3, aberto no 4, né? Ou seja, o nosso colchete está abraçando o -3, o -3 faz parte. Não está abraçando o 4 não faz parte, né? Então vamos lá? Resposta da nossa primeira questão, com certeza, 4 números. Se abraço o -3, espera aí um pouquinho, vamos aqui no nosso... canetinha. Se abraça o -3, o -3 faz parte do intervalo, certo? Isso. Então vamos lá, temos o -2, o -1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 faz parte? Não. Não, porque está aberto, né? Então terminamos no 3. Mas a pergunta é, quantos números? Naturais. Então naturais nós vamos ter do 0 em diante, ou seja, 4 números. Beleza. Pergunta de número 2, bora ver? Vamos lá. Quantos números reais existe no intervalo fechado no 0 e aberto no 1? Agora a perguntinha mudou, né? Quantos números reais? Será que nenhum? Infinitos? 10 números. 100 números. Não, acho que é 100. É 100, porque é bastante, né? Que tem ali. É porque vai até 0,999, né?
E acaba porque o 1 está fora. Ah, o 1 então não é 10 números. 0,1, 0,2, 0,3. Não, mas vai dar 0,99. Ah. Eu acho, 0,99. E aí, galerinha? E o 0 tá no conjunto, né? Então o 0 participa, então dá 100. 100 é. Já sabem que entre o 0 e o 1, né? Fechado em 0, aberto em 1, independente, né? Números reais nós vamos ter aí infinitos. Mas vamos representar na reta real? Vamos lá? Na reta real a gente vai dizer o que então? Nós temos aqui fechado no 0 e aberto no 1. E aqui temos infinitos valores entre o 0 e o 1, ou seja, infinitos números reais. reales. Se fossem números naturais, nós não teríamos nenhum. Nenhum. Né? Não, aí o 0 pertence. Um Número que é o 0. O 0 é fechado ali, o 0 pertence. O 1 já não pertence, né? Porque está aberto. Verdade. Vamos na pergunta de número 3, vamos ver? Em qual alternativa temos os elementos inteiros do intervalo? Uai, mas nós aprendemos intervalo assim? Com parênteses? Ah, na tabela. A tabelinha mostrava lá. Que com parênteses é extremamente aberto. Ah, menos 2 e 3, extremamente aberto. Ah, peraí, então se eu sei que ele está aberto, significa que o menos 2 e o 3 não pertencem ao conjunto. Não faz parte. Então já posso excluir qualquer alternativa que tenha o menos 2 e o 3? Pode. Então lá no A, na letra A. A tá fora. Tá fora. A C tá fora. Aqui tem o 3, tá fora também. Pronto, já achei a resposta. Sem nem saber montar o conjunto. Olha que legal. Se o menos 2 não pertence nem o 3, porque o intervalo está aberto, a representação com parênteses é a mesma representação com colchete. É a mesma coisa que a gente fazia esse aqui, ó. Aberto, né? Não abraça ninguém, ó, tá bom? Então não podemos ter nem o menos 2 e nem o 3, nem um dos extremos, certo? Beleza. Vamos lá de pergunta número 4, agora que são elas, olha lá. Na reta real, o número π, esse vem, né, tá fora. Vem estar localizado entre, vem estar, né? Ele pode estar, né? Vem estar localizado entre 2 e o 3? 3,5 e o 4? Entre 3,1 e o 3,2? Ou entre 0 e o 3? Essa daqui, vou falar só assim, ó. Quem prestou atenção na aula passada sabe a resposta. Porque eu lembro que a professora Lúcia falou isso aí. Foi dado o exemplo, né? Acho que na questão do Enem, na quarta questão, falava que o número π não podia ser representado na reta. Aí você falou assim, pode, ele está entre tal número e tal número. Verdade, falei mesmo. Nem me lembrava que ia ter essa pergunta aqui. E aí, o π tá onde, galera? Pam, 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 pam. Não grita, menina, a gente tá escutando. Calma, ele tá gritando B, B, C, 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 B, B, C. BBC? Tem o BBB e tem o BBC. ABC aqui. Vamos lá, então. O π, lembra que o π equivale a mais ou menos aproximadamente 3,14, né? Sim, sim. Se é 3,14, onde ele tá? Entre 3,1 e o 3,2. Ou seja, né, esse 14, ele não chegou no 2 ainda, mas ele já passou do 1, né? Então, pronto. Beleza? Beleza. Pergunta de número 5. É com vocês. Quantos elementos tem o conjunto? Quantos elementos tem o conjunto? Aí olha só a determinação do conjunto. X pertence aos naturais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor que 5. Ah, e aí, aqui que tá o detalhezinho, né? Aqui nós não estamos falando de reais, nós estamos falando de naturais. Isso, então você que gritou letra A, já para e olha, porque ele fala que x pertence aos naturais e não x pertence aos reais. Falando de naturais, então, vamos lá. Temos um intervalo fechado aqui, né? Então o menos 2 vai fazer parte? Faz parte. Então temos o menos 2, depois a gente tem o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Não. Não, né? Tá aberto, né? Só que a pergunta é, x pertence aos naturais. Então não serve menos 2, não serve menos 1, vai servir quem? 0, 1, 2, 3, 4. Então temos 5 elementos nesse conjunto representado aí na pergunta.
Beleza. Certinho? Certinho. E aí, até aí? Fácil? Difícil? Como que foi? Galerinha do grupo! Tenho certeza que eles estão ali, ó. Certo. Maravilha, acertaram. Tá muito fácil, né? Uma vez que a gente consegue, eu costumo dizer, só é difícil aquilo que a gente não entende. A partir do momento que a gente começou a entender o assunto, tudo se torna fácil, a gente desenrola bem as atividades, a gente consegue fazer exercícios que caem em concurso, no Enem, porque a gente conseguiu internalizar o assunto. Agora já faz parte de você, você já entendeu. Então, palmas para vocês todos que acertaram, tá bom? Certo. E claro, vamos dar um passo a mais, né? É hora de trabalhar com as operações na reta numérica. Então, por mais que pareça estranho, mesmo assim, com a reta ali, a gente consegue fazer operações de união, de interseção, de diferença. E claro, a gente vai trabalhar elas aqui no passo a passo com vocês, tá bom? Vamos lá? Acompanhando então os nossos slides, olha lá. Conjunto dos números reais na reta numérica. Olha lá como ficam então os nossos números reais. Olha lá o pi, olha o pi. Olha o pi. Olha aqui onde ele anda, né? Então, assim, todos os números podem ter representação na reta. Claro que números irracionais, como o pi, como o número de Euler, né? De Euler, eles estão aqui próximos de números racionais, né? O mais próximo. Mas a reta aqui está contando com os inteiros, certinho? Aí aqui os inteiros. Aí já vem os fracionários, né? Que são os racionais. E ainda ela inclui aí alguns irracionais na parada, para você ver como tudo faz parte da reta real. Ou seja, agora nós temos uma reta com a sua totalidade. Todos os números que fazem parte dela estão ali. Conseguiu visualizar, entender como é que funciona? Não? Ah, conseguiu sim, gente. Tá fácil, né? Tá fácil. Agora, claro, nesse próximo passo, onde a gente vai trabalhar as operações, aí vocês têm que ter uma certa cautela, um certo cuidado, né? Vamos devagarinho, vamos explicando para vocês, mas de cara vocês já vão compreender também, tá bom? Alguma colocação? Não, por enquanto não. Não? Então... Tranquilo, ali com calma, bem... Esquece esse não. É fácil. A gente coloca essas figurinhas aqui só para uma representação, porque às vezes a gente imagina que o aluno está sentindo, mas não precisa disso, tá? Não precisa, porque aqui tranquilidade reina, a gente explica aí direitinho e vai dar tudo certo, tá bom? Vem com a gente então, números reais com pontos na reta, né? A gente já viu naquele quiz lá que cada ponto é representando um valor na reta numérica, né? Então, olha lá. O ponto zero é chamado de origem. Vimos isso lá na atividade de sala. Então, o zero é a origem, beleza? A orientação para a direita sugere que o número é positivo, tá? Números positivos vão ficar posicionados à direita. E quanto mais afastado estiver do zero, maior é o número. Unidade de medida arbitrária. Ah, sim, arbitrária porque depende, né, de que conjunto a gente está falando, né? Isso. A gente pode ter uma unidade de medida falando em centímetros, em metros, em tudo mais, né? Então a unidade de medida vai depender muito, tá? Por isso que ali é um uzinho de unidade de medida. Aí a gente vai... Lembra que a gente já teve uma aula sobre sistema internacional de medidas, né? Então a gente falou sobre os centímetros, milímetros. Então a unidade de medida ela é arbitrária conforme a necessidade do exercício em questão, tá? A reta real, chamada também de eixo real, chamado de reta numérica, chamada também de reta numerada, vários podem ser os títulos dados para essa reta que contempla todos os números reais, tá bom? Podemos corresponder, então, cada ponto da reta a um número real. Então, agora, cada valor tem o seu lugarzinho aí na reta. A gente viu naquela slide anterior ali, que nós temos várias representações, inclusive os irracionais também estão representados ali, tá bom? Então, olha só que legal, esse slide aqui, ele basicamente é aquela atividade 3 que nós tivemos lá na aula passada, do exercício, né? É só falando isso aí. E quando falamos aqui em unidade de medida arbitrária, também é interessante lembrar que quando eu vou fazer, por exemplo, a representação dos números entre 0 e 1, se eu pegar ali 1 centímetro, 0 e 1 centímetro, eu vou marcar muito pequenininho, vai ficar meio
perdido para mim. Então eu marco arbitrariamente qualquer tamanho, indico o começo sendo 0 e o final sendo 1. E aí vou marcando pontos naquele intervalo de maneira mais prática. Por isso que eu não preciso me prender. Ah, está em centímetros, está em metros. Não, vou fazer medida arbitrária. Vou colocar só que uma unidade de medida que vai entre 0 e 1. Nós fizemos também uns exemplos, lá colocamos lá, para cada reta, números diferentes, posicionados do mesmo tamanho, né? Aí alguém pensou assim, mas meu Deus, tá igual. Aí a professora Lúcia falou assim, cada reta é uma representação diferente, não é a mesma. Sim, verdade. E quem é positivo e negativo? Ou os dois são positivos? Olha lá, uma perguntinha para vocês aqui, ó. Quem é positivo e quem é negativo aí? O P ou o Q? Bom, nós sabemos que os números à direita serão números maiores que 0, porque eles estão posicionados à direita. Então o Q aqui, o quê? O que é positivo. O que é positivo? E o P? O P é negativo. Porque eu tenho um marco aqui, né? Eu tenho a minha origem, que é o 0. Eu já sei que para a direita estão os números positivos, para a esquerda estão os negativos. Então, qualquer valor de Q, eu sei que ele vai ser positivo. Isso. Qualquer valor de P, eu sei que vai ser negativo. Muito bem. Legal, né? Então, com isso, a gente tem a nossa resposta aí, né? O P é menor que 0. E o Q maior que 0. Pronto. Certinho. Vamos lembrar agora, falando de uma régua, né? Que a régua é o mais usual aí, conhecido de vocês, né? Então não esqueça, os nossos números são reais, eles estão o tempo todo inseridos em algum lugar aqui no meio, tá? Então observe que a divisão de cada espaçamento ainda é subdividida e subdividida. Aqui a gente tem a régua em centímetros e um pedacinho em polegadas, ou seja, por isso que a gente fala arbitrária, né? Porque é muito relativo à unidade de medida que está sendo usada. Centímetros ou polegadas, aí independente disso, aquela divisão ali de cada espaçamento ainda tem subdivisões infinitas, né? Isso mesmo. Beleza? E aí, entre os números 3 e 4, o que temos? Aqui na reta numerada nós temos lá o 3,1, 3,2, 3,5, 3,9. São os números decimais ali na régua. São os nossos centésimos, né? Mas a gente sabe que temos os milésimos, né? E assim temos outras subdivisões. Mas aqui representado nesse espacinho aqui, realmente estão só esses valores aqui, tá? Mas a gente pode sempre pensar que temos infinitos valores ali dentro. E a gente sabe que todo número decimal pode ser escrito na forma de fração, né? Beleza. E os intervalos que a gente já viu na aula anterior, né? São partes da reta real, são subconjuntos, né? E são com eles aqueles 3 modelos, só que dos 3 modelos vamos tirar um, que é a reta numerada. E nessa reta vamos trabalhar as operações. Isso, então relembrando, né, a gente tem a sentença matemática, que é a mesma que notação de conjuntos, né, quando a gente diz que é um conjunto onde que temos x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3, menor que 5, né, temos a representação pela reta real, que a gente já viu, que temos todos os valores aqui intermediários aqui entre o menos 3 e o 5, incluindo o menos 3 e excluindo o 5, e temos a representação no colchete. E é justamente essa, na reta real, que vamos utilizar a partir de agora. E vamos utilizar onde? Onde? E para fazer as operações, como que acontece? Essa operação irá nos ajudar a solucionar inequações. Aí nós temos o exemplo de uma inequação. O que é uma inequação? É uma equação escrita com um sinal não mais de igual, mas um sinal de desigualdade, maior, menor, diferente, maior ou igual, menor ou igual. E também vai nos ajudar a resolver operações dentro dos conjuntos dos números reais, utilizando aquelas regrinhas básicas de união, interseção e também a diferença entre os conjuntos. Muito bem. Então, quando a gente fala de operar na reta numérica, é trabalhando essas questões aí que a gente já falou. É a união, é a interseção, a gente vai fazer as operações. E como que a gente vai fazer? Quando a gente deu aqueles exemplos lá, uma reta independia da outra, né? Isso. Agora para fazer as operações, tem que ter uma coerência lógica entre elas para a gente conseguir operar. Aí, né? Então, essa coerência lógica vai ser determinada pelo zero.
Né? Porque o zero vai ser igual para todo mundo. Sim, vai ser o marco ali, né? Isso. Positivos, negativos, e assim a gente vai trabalhando aí para vocês conseguirem entender. Dá um clique rapidinho. Vou voltar e vou dar de novo. Né? Bom? E depois fala que as nossas aulas têm muito efeito, mas os efeitos que é legal, né? Os efeitos é que dão os efeitos. Que dão efeito. Vamos lá então, vamos começar as operações? Olha lá. Então na telinha a gente vai fazer operações agora usando as retas reais. Vamos lá. Aplicando as operações da reta numerada nas operações dos conjuntos. Nós temos ali dois conjuntos, ó. Dados os conjuntos numéricos A com x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor que 5. Por que que precisamos usar a reta numerada? Porque aqui o x é real. E como é que eu vou marcar um intervalo numérico real na reta se eu não consigo escrever os infinitos números reais que existem entre menos 2 e 5? E o conjunto B é o conjunto também real, só que agora com x maior que 2 e menor ou igual a 9. E aí ele pede que nós façamos, né, o espaço agora na reta de união e de interseção. Muito bem. Então agora, para calcular, a gente precisa colocar uma em cima da outra, assim, né, acima, e a gente visualizar como que funciona, olha. Então, colocando em prática, é assim que o negócio ajeita, ó. A gente tem que agora ter uma coerência, por exemplo, né? A gente tem um número negativo e aqui a gente tem um positivo, então ele tem que ficar antes, tá certo? Isso, eu não posso colocar o 2 antes do menos 2. Não. E também não posso colocar o 5 depois do 9. Isso. Né? Então agora essa coerência aqui, essa referência, essa relação entre elas precisa existir, tá? E agora eu vou fazer a interseção. O que é interseção? O que tem em comum, né? Então o que tem em comum, eu vou descer aqui, ó. O que tem em comum entre uma e outra, né? Começa no 2 e termina no 5. Excluindo o 2 e excluindo o 5. Mas, professor, por que vai excluir esses dois números? Simples, porque no conjunto B não tem o número 2. O número 2 é só um limite. Está aberto, né? Indicando, está aberto. Ah, mas tem no A? Tem, ele está aqui dentro, aqui, ó. Ele está no A, mas ele não está no B, então não adianta. A mesma coisa é o 5. Ele está aqui no B? Tá no B. Ele está aqui no meio do B, mas ele está aqui no A? Não. Não. Então a gente vai deixar conjunto aberto no 2 e conjunto aberto no 5. Tá vendo? Beleza. Tá, então a resposta em colchetes seria aberto para os dois lados. Então não abraça ninguém, né? Em colchetes seria assim. Beleza. Já em notação científica, em sentença matemática, a gente ia dizer que A interseção B igual x pertence aos reais. O x está entre 2 e 5. Beleza? Esse 2 aqui ficou parecendo... Tá o quê, né? Tá o quê? Aqui o 2, tá? Beleza. X entre 2 e 5. Beleza? Agora fizemos a interseção. Vamos ver a união, como que fica? Vamos lá na união agora. Bom, a união pega todo mundo, né? A união, então, eu vou pegar, né, a referência e vou trazer aqui embaixo, ó. União, eu vou trazer daqui até aqui. Todo mundo. É do extremo, do mais negativo possível ao mais positivo possível, né? Então, ele tá vindo aqui, faltou um negativo aqui, ó, faltou um detalhezinho. Isso, do menos 2 ao 9. Por que fechou? Porque agora é união. Então, se o menos 2 tá lá no A, independente de estar ou não no B, ele vai estar junto lá. É a mesma coisa que o 9. Independente de ele estar no A ou não, ele está no B, então vai fechar em 9. E resposta para colchetes, temos fechado no menos 2 e fechado no 9. E na determinação de conjuntos, não é? A união B é igual. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 9. Muito bem. Muito complicado? Não, né? Só a gente ter tranquilidade para resolver, tá? Tem que colocar uma reta. Se você quer operar com as retas, você vai ter que colocar uma reta acima da outra e ter essa coerência numérica, né? Não colocar números maiores no lugar dos menores, isso, né? Tem que ter essa lógica aí para trabalhar. Mas precisa estar certinho, assim, certinho. Não, só não precisa estar equivocado, né? Não pode estar o 2 antes do menos 2, por exemplo. Isso aí não é possível, tá? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com essa
lógica, assim, numérica na reta, tá? Aí sim, aí a gente consegue fazer as operações, seja de interseção, seja de união. Tranquilidade? Dá tudo certo. Mas e a diferença? Dá para fazer? A diferença é aquele que tem em um e não tem no outro? Bom, eu já vi no corte que você fez lá, no primeiro exemplo, que ficou um pedaço que tem no e não tem no outro, aqui do lado. Então por aí a gente já vai, né? A diferença é aquilo que tem no A, mas não tem no B. Isso. É exclusão, né? É tirando um conjunto de jogada, né? Isso. E vai ficar só o que tem apenas em A, só em A. Ou apenas em B, né? Então, quando a gente trabalha a diferença, lá na parte do diagrama de Venn ficava fácil de visualizar. Só que agora a gente está trabalhando com todos os números reais, com infinitos valores. Então, agora a gente precisa resolver isso com a reta, né? Então, a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos. Vamos? Vamos lá? Olha lá na telinha, então. Trabalhando agora em prática. Bom, agora a diferença são os mesmos, né? Os mesmos conjuntos. A diferença é o que tem em um e não tem no outro, certo? Então, o que tem em A e não tem em B é o que vai do -2 até o 2. Então, eu tenho que pegar aqui, né? Tirar tudo o que tem do B do A, não me interessa mais. Isso. Né? O que eu vou ficar? Eu vou ficar só com essa partezinha aqui, ó. Do -2 até o 2. Eu até acredito que essa bolinha do 2 é fechada também, porque o 2 tem no A. E não tem no B. Isso, bolinha então, fechada. Bolinha fechada, isso mesmo. Aqui a gente conserta na hora. Ao vivo. Se fechar, quero porque... pintar aqui. Tá, agora pintou. Beleza? Então, quando a gente está falando de diferença, é aquilo que a gente tem que retirar do outro conjunto. Então, aqui a gente, em representação de colchete, a gente ficou fechado em -2, fechado em 2. E na representação da sentença matemática, a gente vai fazer A menos B é igual a x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a -2 e menor ou igual a 2. Vocês viram que não tem dificuldade? A gente só tem tranquilidade, vai colocando os pingos nos is aí, dá tudo certo, né? Perfeito. Agora, claro, tem que ter uma facilidade de visualizar as coisas, né? De colocar na reta e a gente enxergar o que está fazendo, né? Beleza. Vamos praticar então com eles? Fazer uma com eles aqui? Mais um pouquinho? Fazer vamos uma lá, agora. Então vamos lá. Aquelas lá estavam prontas já, né? Que nós temos aqui, ó, as operações. Nós temos os conjuntos. Então vamos fazer uma de interseção, uma de união e uma de diferença. Tanto A menos B quanto B menos A. Perfeito. E aí pronto. Né? Então bora ver. Primeiro vamos fazer a interseção. Primeiramente a gente tem que colocar os valores de A e B na reta. E né? como nós sugerimos a eles, né, vamos marcar o 0 ali para ser o marco bacaninha. Isso, então vamos botar o 0 em todas aqui, né? O -4 tá antes do 0, né? O -4 tá antes. O -1 tá um pouquinho mais perto do 0 aqui, ó. O 6 tá um pouquinho mais perto, o 10 tá um pouquinho mais longe. Não precisa de ser certinho, mas tem que ter essa coerência. Isso. O -4 é bolinha fechada. O 6 é bolinha aberta. O -1 é bolinha aberta e o 10 é bolinha fechada. Vamos lá? Agora a gente vai representar que tudo isso aqui é o conjunto A. Porque é real, né? E tudo isso é o conjunto B. Beleza. Eu estou querendo a interseção. A interseção é o que tem em A, que também tem no B, né? Então vai do -1. Eu vou ter que vir daqui até aqui, né? Isso. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é o que tem no A, que também tem no B. Então, eu vou chegar até o final, ó. Isso. E vamos respeitar, né, as bolinhas. Tem no B. Agora, as bolinhas a gente tem que ser o que está em comum. Se está aberto em -1, continua aberto. Se está aberto em 6, continua aberto. Beleza. Então, essa aqui é a resposta da interseção. Perfeito. Para colchetes, aberto e aberto. Na representação, a interseção B vai ser como? X pertence aos reais, tal que X está entre -1 e 6. Perfeito. Beleza? Beleza. Vamos de união? Vamos. Vamos ter que representar aqui de novo, né? A gente já sabe, né? Que vai do -4 aberto, fechado, até o 6 aberto. E vai do -1 aberto até o 10 fechado. Vou passar um pouquinho aqui. Beleza. Agora eu quero a união. A união então vai pegar todo, né? Já sei que esse aqui é o meu intervalo, né?
A união é Os pegar maiores daqui extremos, né? até aqui, né? Então vai do menos 4 ao... Até o 10. Até o 10, né? Bolinha fechada? Nos dois. Bolinha fechada. Por quê? Porque a união, todo mundo faz parte, né? Se o menos 4 já está lá no A, faz parte. Se o 10 já está no B, faz parte. Então, em colchete, ó, fechou no menos 4, fechou em 10. Beleza. Na notação, a união com B, X pertence aos reais, tá o quê? O X é menor ou igual... Maior ou igual. O X é maior ou igual a... Menos 4. Menos 4 e menor ou igual a 10. Beleza. Tá bem feinha a letra ali, mas deu para entender, Não, mas né? tá bonita. Vamos de diferença? Diferença. Olha aí, vocês têm que dar tirar uma foto aí, tá? Mas vamos fazendo junto aqui. Na diferença agora é A menos B, né? Isso. De novo aqui, vamos lá. Menos 4 4. fechado. 6 aberto. 6 aberto. Menos 1 aberto. E 10 fechado. 10 fechado. Diferença, A menos B. Pega o A e tira tudo que tem no B. Então, Isso. eu vou pegar esse rumo aqui e vou excluir isso aqui. Eu não quero nada que tem aqui. Beleza. Eu quero só o que sobrou aqui, ó. Fechado menos no 4, menos 4. fechado. E menos 1, fechado também. Ah, mas por que é fechado? Pô, não tem que seguir a bolinha? Não, porque aqui eu tô tirando os que tem em A e não tem em B. O menos 1 tem no A, Não tem no B. mas tem no A. Mas tá aberto no B, então ele fica fechado. Serve pra mim, né? Isso. Então aqui, ó, menos 4 e menos 1. Certo? Beleza. Vamos lá? A menos B vai ser igual. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a menos 1. Perfeito. Gente, sei que tem que praticar, tá? Beleza? Só assim observando, tem que pelo menos refazer o que a gente fez na aula, tá? Vamos fazer B menos A agora para finalizar? Vamos. Então, B menos A. Menos 4. Fechado em menos 4. Aberto em em 6. Fechado. Aberto em menos 1, fechado em 10. Já sei que meu intervalo tá preenchidinho aqui, né? Beleza. O B menos A é o que tem em B e não tem em A, né? Então, agora a gente faz uma ligação aqui, né? Eu quero o quê? Eu quero B tirando tudo que tem no A, não quero nada daqui, ó. Beleza. Né? Eu quero chegar aqui, ó. Então eu vou começar no 6 e terminar No 10. no 10. Agora é analisar se a bolinha é aberta ou fechada. É aberta, né? Não, é fechada. Fechado, ele tem no B. Ele tem no B e ele não tem no A. Isso. Se ele tivesse no A, ia ficar aberta. Fechado. Beleza. Fechado em 6, fechado em 10. Então vamos lá? B menos A é igual. X pertence aos reais, tá o quê? Sempre desse jeitinho, tá? O X é maior ou igual? Tem hora que... É o tempo que eu fico meio... Calma. X maior ou igual a 6. 6 e menor ou igual a 10. Perfeito. Muito bem. Tá? Então, assim, a gente fez 4 com vocês aqui, construindo junto, e fez mais alguns já que estavam semi-prontos, né? Isso. Então, com isso, a gente tem aí vastos exemplos aí para vocês seguirem, né? E, claro, você precisa refazer. Isso. Né? E aí... Refazer para conseguir entender como funciona, porque tem Isso. horas que confunde mesmo. A gente tem ciência disso, que horas é um pouco confuso do porquê a bolinha está fechada, do porquê a bolinha está aberta, né? E aí a questão do tempo que você colocou é legal porque você tem esse tempo a seu favor agora. Ao nosso favor parece que vai voando, né? Vai passando muito rápido. A aula, quando começa, parece que o tempo não para, acabou a aula. Mas para você em casa, esse tempo vai ser favorável, porque você vai ter tempo de parar de novo, olhar. Vai lá nos últimos minutos da aula, pega lá esses exemplos que a gente foi fazendo com vocês, foi construindo. Vai olhando, vai vendo, pega no livro, faz também. Tá certo? Esse tempo tá favorável para você agora. Tá tranquilo, tá favorável. Será que tá tranquilo? Tá. Se não tiver, refaçam, tá, galera? E é claro, nas atividades de sala a gente também reforça a explicação, reforça tudo que a gente mostrou aqui para vocês. Brincando com os números, vamos lá? E aí, hoje é um teste de raciocínio? Teste de raciocínio. Vamos ver então qual é a perguntinha da aula de hoje? Pense e responda. O pai de Maria tem 5 filhas. Naná, Nenê, Nini e Nonô.
Qual é o nome da quinta filha? Mas já sei. Ah, não, essa não é fácil. Lógico. É que, lógico? Lógico. Lembrando que matemática é... Lógica. Mas não é? Óbvia. Óbvia, né? O pai de Maria tem 5 filhas, Naná, Nenê, Nini, Nonô. Qual é o nome da quinta filha? E teve gente que já respondeu rapidão lá, ó, Rapidex. Já tem aluno que nem espera. E aí, galerinha, finalizando por aqui nossa aula, junto com o nosso Brincando com os Números, vão vir as atividades de sala para vocês resolverem, né? E se ficar em dúvida, pergunta para o seu colega, divide experiência, verifica com o professor presencial, né? Ele tem aí as nossas resoluções e, claro, sempre que a gente puder fazer para auxiliar vocês. Mas refaçam as atividades que foram feitas na aula, mais as atividades de sala, complementando, com certeza vocês chegam no aprendizado, tá certo? A gente já está de volta, até lá!